Bom dia, aqui é o professor Claudinei. Eu estou aqui entrevistando, a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho do bombeiro civil. Como que é o trabalho do bombeiro civil, o que o bombeiro civil faz no dia a dia, qual é a rotina, quais são os perigos que o bombeiro civil corre, o que o bombeiro civil traz de benefício para dentro da empresa. Bom dia, Alexandre, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Como é que está? tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Em primeiro lugar, eu gostaria de saber o seguinte: como que é a rotina do bombeiro civil? Bom, a rotina do bombeiro civil é o seguinte: devido às normas do Corpo de Bombeiros Militar, o bombeiro civil recebe ordem do bombeiro militar. Sim. Protocolo. Como que funciona isso? Funciona o seguinte: devido a grandes acidentes de focos de incêndio, ocorrendo perigos diversas áreas, foi necessário criar uma entidade que fosse direcionada pelo Corpo de Bombeiros Militares para ser divulgado como bombeiro civil. A gente recebe as ordens do bombeiro militar, mas isso é para ser interno, bombeiro militar e externo, né? Para a gente poder estar trabalhando, exercendo a função de bombeiro civil dentro da cidade, nos shopping centers, nos prédios comerciais, residenciais, nas fábricas, justamente para estar podendo dar um apoio ao suporte do Corpo de Bombeiros Militares. Bom, a rotina diária do bombeiro civil, assim que ele assume o seu posto de serviço, verificar as ordens que foi passada e fazer uma ronda por todo o estabelecimento, verificar os maquinários, verificar a equipe de segurança e verificar se está tudo em ordem no ambiente de trabalho. Prevenção. Vocês trabalham com prevenção. Então, significa que vocês também trabalham com inspeções diárias, né? Isso. Como funciona essas inspeções? Olha, as inspeções elas são diversas, né? Assim, aparentemente, quem olha aqui de fora pensa que o bombeiro civil, por exemplo, não faz muita coisa, né? Isso aí é uma equipe, né? Dentro da empresa, nós fazemos ronda, né? Fazemos a verificação nas casas de bomba, verificamos os maquinários que estão funcionando, a manutenção dos extintores preventivamente, né? E justamente também dando suporte também à equipe de segurança. Isso que eu ia perguntar. Como que é, Alexandre, a atuação dos bombeiros civis junto à segurança do trabalho? O pessoal está olhando, os alunos de segurança do trabalho estão assistindo e de repente fica essa curiosidade. Como que os bombeiros civis vão fazer? Como que os bombeiros civis vão trabalhar junto com a gente? Então, eu gostaria de saber como que funciona essa interação. Olha, dentro do parâmetro, porque isso aí funciona como um conjunto, né? Funciona da seguinte maneira, né? Primeiro o gestor, depois vem pelas escalas. Vem técnico de segurança, vem líder de equipe, vem bombeiro, vem encarregado, né? Segurança, vem vigilante e vem os porteiros. Trabalham, inclusive, com a segurança patrimonial também, né? Isso, exclusivamente direcionado para a segurança patrimonial. Nós trabalhamos em equipe, né? Um ajudando o outro. Então, é um trabalho de equipe, multidisciplinar. Isso. É muito necessário o trabalho em equipe, por quê? Porque quando ocorre um princípio de incêndio, um mal súbito, nós precisamos do apoio tanto da equipe de segurança quanto da equipe da brigada de incêndio, né? E de todos. Então é necessário a gente estar trabalhando todos coligados, todos juntos. Certo. Me fala uma coisa, quais os campos de maior atuação dos bombeiros civis? Bom, os bombeiros civis, nós trabalhamos, como eu falo agora de pouco, nós trabalhamos em condomínios residenciais também. Condomínios residenciais Também. em prédios, né? Em prédios também, em shoppings, né? Também. No caso também dos prédios também, porque isso foi em ponto, né? Então é necessário
profissional direcionado para essa área, né, para evitar qualquer tipo de incidente, ou então, se ocorrer, para estar agindo da maneira correta, né, dentro da lei. Certo. Quais os benefícios diretos de se ter uma brigada, aliás, os bombeiros civis dentro da empresa? Bom, é de extrema importância, por quê? Porque o bombeiro civil ele tem um conhecimento tanto técnico, né, como de conhecimentos gerais, e ele sabe, por exemplo, ajudar ou então auxiliar as pessoas da brigada de incêndio, ou pessoas que não têm conhecimento total na edificação. Então o bombeiro ele tem esse conhecimento todo, conhece todos os mecanismos, né, e conhece os equipamentos para ser utilizado num princípio de incêndio ou não súbito. Então é de extrema necessidade o bombeiro civil na edificação, porque tem um conhecimento geral de todas essas áreas. Olha, dentro de um sistema de gestão integrado, como que funciona os bombeiros civis? Por exemplo, nós temos aí o setor da qualidade, como que é o trabalho junto à qualidade, o setor da segurança do trabalho, o setor da segurança, como que esse trabalho de comunicação, até de recebimento de orientação, ou muitas vezes vocês têm que passar a orientação, como que funciona essa mecânica para que os sistemas internos de gestão eles venham estar integrados? Como que funciona? Como que funcionaria bem? Como que funciona esse trabalho de integração do sistema de gestão? Olha, nesse caso, é o seguinte, cada setor, cada departamento, ele tem as suas normas próprias, mas existe um setor, que nós chamamos de setor superior, Sim. que ele passa as ordens, né, e nós verificamos, né, junto com as outras áreas, os outros setores, para estar em acordo. Esse setor específico onde você está, né? Isso é específico. Qual que é o nome desse setor? Então, é a parte da segurança, né? Segurança geral, que inclui tanto técnico de segurança, Legal. né? Encarregado, líder de equipe, né? E no caso, o pessoal dos bombeiros civis, né? Como que funciona a parte da periculosidade para o bombeiro civil? Vocês têm periculosidade? Tem, né? A gente sabe que tem. Como que funciona a questão da periculosidade para vocês? A questão da periculosidade, ela está em dúvida porque o bombeiro civil lida diretamente com alguns riscos à sua própria integridade, né? E o que acontece? Nós estamos expostos a experimentos, né, que é a explosão, casos de bombas, né, incêndios e inflamados, várias situações que foi agregado esses 30% para os bombeiros civis, né, devido a ter esse risco eminente, né. Certo, me fala uma coisa, como que funciona, já que vocês têm essa questão da periculosidade, como que funciona os treinamentos de vocês? Infelizmente vocês têm treinamentos, né? Bom, a questão dos treinamentos é o seguinte, existem as academias habilitadas, né, que recebem ordens recebem todo um critério, todo um fornecimento de documentos da São Paulo. Olha, em São Paulo existe, não sei dizer assim quanto, não é, mas puxando assim pela internet a gente tem uma noção. Pelo que eu conheço, só que eu conheço são 7 a 8 aqui na Grande São Paulo. E nós recebemos as normas do Corpo de Bombeiro Militar, né, e é repassada para as academias e, por sua vez, monta toda uma estratégia, todo um procedimento, planos para estar treinando o profissional para atuar como bombeiro civil. E dentro das empresas também, fornecidos também os treinamentos também para se adequar àquele ambiente, no caso, para estar melhorando o serviço dentro daquela empresa. Então, o serviço é feito por ambiente, existe uma adequação por ambiente. Isso, existe o externo, né, que serve para todos os ambientes, e tem o interno, que no caso é técnico de segurança, que pode estar executando, ou gestor, que é um caso específico, né, que cada ambiente tem um modo de trabalhar, tem uma filosofia e uma meta de trabalho. Então, o responsável tem conhecimento pela parte da segurança, ele pode estar criando, então elaborando um plano exclusivo para os bombeiros civis.
Legal. Além de bombeiro civil, você também está se formando técnico em segurança, né? Deixa uma palavrinha para os alunos, dá uma palavrinha para os alunos, para a gente poder dá uma palavrinha no sentido, o que você está sentindo no seu coração. Bom, é muito simples, né? Você não vai além daquilo que você sonhou. Eu aprendi isso na vida, né? E graças a Deus estou chegando aqui. Então, a questão de eu fazer esse curso técnico de trabalho é uma realização profissional, não é só questão financeira, é uma questão de crescimento pessoal. O ser humano ele é dotado de inteligência e de conhecimento. E quanto mais ele puder aprender, até questão de outras áreas, desde que seja dentro da área dele também, né, vai ser muito bom para o profissional, porque as empresas estão buscando hoje não é só serviço braçal, pessoas que só estão lá para fazer suas horas, entra e sai de hora para fazer, não. Estão buscando profissionais que tenham conhecimento, que queiram crescer cada vez mais no seu intelecto e profissionalmente. Por isso que eu estou fazendo esse curso técnico de trabalho, que é um segmento da minha área. Então, o que você orienta é que nossos alunos, nossos amigos busquem qualificação, né? Eles busquem foco sempre dentro da nossa